O Ministério da Cultura e o Instituto Cultural Vale apresentam a terceira edição do FLI Itabira. Gente, boa noite a todos os presentes. Nós estamos aqui na terceira FLI Itabira, que tem sido, assim, tido resultados muito positivos. Tivemos uma palestra aqui anterior falando sobre a cidade de Itabira, como é que ela tem tomado outros ares, Como diz aí, como já dizia os alemães, o ar da cidade liberta, e Itabira tem tornado uma cidade mais prazerosa para se viver, uma cidade mais organizada, uma cidade automaticamente menos perigosa. Eu gostaria de agradecer à equipe da FLI, que deu essa oportunidade, que nós estamos hoje, vai ser lançado esse livro. Assim que terminar aqui o nosso encontro, esse livro vai ser lançado na parte de cima, onde está a livraria, lá no alto. Vai ser lançado, Toda História Tem Endereço Certo. Esse livro foi idealizado pelo nosso amigo aqui ao meu lado, oficial do cartório de registro de Itabira, hoje, Zé Celso. Ele é advogado, formado na UFMG, e, através de um concurso público, que é uma coisa muito salutar, ele assumiu o cartório de registro de Itabira, inclusive está de parabéns, por isso também. E já tem um tempo, parece que 10 anos, 12 anos, há 12 anos. E ele chegou a Itabira, eu acho que ele deu uma oportunidade, teve de perceber Itabira e tentar fazer um livro em homenagem à cidade, que tem tido, assim, uma atividade cultural e artística muito intensa. Naturalmente, ele percebeu isso, e o Zé Celso assumiu essa produção, e, junto com ela, ele chamou algumas pessoas para participar. Nós temos aqui ao meu lado Léo Drummond, fotógrafo. Ele é fundador da Nitro Empreendimentos. A Nitro já tem 20 anos em Belo Horizonte. É o principal responsável nas fotos e no acabamento desse livro. Aqui presente também a Mariana, está ali quietinha lá. Marina. Desculpa, Marina. Ela é historiadora, doutora em História. Ela fez os levantamentos de todo o conteúdo desse livro que é aqui presente. Possivelmente pode ter algum erro, mas quem não erra, A vida, se tiver algum erro, não tem problema, as pessoas relevam, Algum erro pequeno, porque pode vir a ter. E esse livro tem um título muito interessante, que chama Toda História Tem Endereço. Eu queria começar, fazer uma pergunta aqui para o nosso colega de lado, o Zé Celso. É o seguinte: a gente sabe, quando você vai registrar um imóvel, a gente vai no cartório de registro, você vai registrar um imóvel, você tem que levar o endereço do imóvel, porque você só registra um imóvel em um território. Ninguém registra um imóvel no ar, no espaço. E eu achei interessante, sendo ele dono de um cartório, oficial de um cartório, ele sabe que, quando alguém vai registrar, tem endereço certo. E daí que vem a minha pergunta para ele, porque ele colocou, assim, o título do livro: Toda História Tem Endereço Certo. E eu gostaria de saber dele, para a gente aqui, o que é isso que toda história tem endereço certo. Bom, boa noite, Altamir, boa noite, Léo, boa noite a todos. Obrigado pela presença de cada um de vocês. Queria agradecer especialmente aqui a presença dos meus pais, Celso e Ana Maria, da minha esposa, Laís, da minha equipe do cartório e de tantos amigos que estão aqui presentes. Agradecer também a Marina, que é coautora aí do livro. Pessoal, hoje é um dia muito feliz para mim, muito feliz. Já vou te responder, tá, Altamir? Só me dá um tempinho. Uma alegria imensa, assim. Esse livro, a ideia dele nasceu de um momento muito auspicioso, que é o aniversário de 150 anos do cartório de registro de imóveis, Foi fundado em novembro de 1869.
para quem é bom de matemática aí, está percebendo que 150 anos não dá em 2023. Né? Mas, em 2019, quando completou-se essa data, a gente iniciou os trabalhos de pesquisa que vieram a dar origem a esse livro. Então, esse livro, sim, marca essa data aí. E vocês me perdoem o trocadilho, mas foi o único registro que eu perdi prazo nesses 12 anos que eu estou em Itabira. Perdemos prazo. Veio pandemia, vieram algumas dificuldades, mas a alegria é a mesma e acho que o importante era fazer esse registro. Né, João? Esse registro não podia passar em branco. E o nome, Altamir, da toda a história, sejamos fidedignos, né? Eu, através de uma amiga, Ana Cristina, que é colega registradora lá em Mariana, conterrânea do Gustavo Nolasco, que é um dos autores do livro, a gente foi a Nitro, conhecemos lá o Léo, depois viemos a conhecer a Marina, e o nome especificamente do livro veio de uma ideia do Gustavo Nolasco, né? Porque eu passei para ele assim, a intenção de a gente fazer essa homenagem e de a gente, assim, o cartório é visto como uma coisa fria, né? Vocês não precisam me falar, não, tá? Cartório, né? Já estive do outro lado do balcão e eu sei que é um serviço que as pessoas tendem a ver como burocrático, caro, né? Assim, frio, sem se importar com, né? A gente só carimba documento, né? Meu pai que está aqui que é responsável por eu estar aqui, viu? Além das questões óbvias, né? Biológicas, mas foi meu pai que me incentivou a fazer concurso de cartório numa época em que eu virava o nariz para ele e falava que isso não era carreira jurídica, isso ficar carimbando papel, eu torcia o nariz, né? Tinha todos os preconceitos que, infelizmente, a atividade goza com a sociedade. E, passando para o lado de dentro do balcão e contando com essa equipe maravilhosa que eu tenho a oportunidade de contar, a gente vê a importância do serviço, a gente vê a importância do serviço para a economia de Itabira. Nós estamos numa cidade que eu sempre tenho que fazer esse alerta. A economia de Itabira precisa se diversificar, né? Isso aí não é essa humilde boca que está falando, isso aí é uma coisa que salta aos olhos, né? E qualquer país no planeta que se desenvolveu com base fundiária, né, resolvida. O Brasil é um país atrasadíssimo nesse ponto, né? Nós estamos fazendo, esse ano eu tenho a alegria de ter aqui o meu amigo Jader, né, um brilhante funcionário da Prefeitura Municipal de Itabira, um grande amigo, que está levando adiante, encampou a bandeira da regularização fundiária, né? E está lá à frente da Comissão de Regularização Fundiária, e é uma necessidade urgente para Itabira a gente ter regularização fundiária no município. Vejo aqui também outro amigo, Léo Rosa, né, que também tem trabalho para que a regularização saia finalmente em Itabira, ainda que em gestões passadas, né? E, enfim, toda a história e endereço, então, para não ficar falando demais, né, Altamir? Foi isso, foi uma tentativa, né, minha, da equipe do cartório, da gente dizer para Itabira e para essa gente querida que a gente se importa, não só em carimbar o registro de compra e venda, em registrar uma garantia, uma hipoteca, essas coisas parecem ser muito frias, a gente faz com muita seriedade, com muita responsabilidade, com muito zelo, né? Volto a dizer, o único prazo que eu perdi foi esse, e não é, obviamente, mais do que a minha obrigação com a atividade. Mas, enfim, a gente faz com muito carinho, com muita responsabilidade. Mas, às vezes, as pessoas, infelizmente, né, assim, ficam com essa pecha do serviço cartorial no Brasil, de que é uma coisa realmente antipática e que mais se autosserve do que é propriamente uma serventia, que é uma serventia no nome para servir ao público, né? E é com esse público que a gente se importa, são com as pessoas, no final do dia, o que importa é o que acontece nesses imóveis, né? E a gente, às vezes, né, fica sabendo ali de algum negócio que surgiu, de algum empreendimento que surgiu, né, João? Mas as histórias que acontecem, a vida que se passa ali nesses imóveis, que são, né, o palco principal são esses imóveis, e essas histórias são o que verdadeiramente importa. Então, é uma forma da gente homenagear Itabira e essa gente querida que está aqui nos prestigiando, inclusive.
José Celso, você, de uma certa maneira, modernizou o cartório, né? Levou o cartório para um prédio novo, né? Era um prédio antigo, e no cartório você não vai pôr lá um poema de Drummond, normalmente não tem, você não vai chegar lá, ler um quadro e ver Confidências do Itabirano no cartório, né? Depois o cara desanima de registrar o imóvel, a gente não sabe, né? E também você não vai ver lá um quadro de Monet no cartório, né? Expressionista, impressionista. Mas tem mudado isso também, né? Eu acho que o cartório, apesar de ser frio, pode também ir mudando devagar, né? Agora eu quero passar para o Léo aqui, porque o Léo é o fotógrafo, é o pesquisador, foi várias vezes lá em casa, me procurando, aquelas coisas todas, e Léo é um fotógrafo já conhecido dentro de Belo Horizonte, tem um trabalho maravilhoso. Eu, inclusive, assisti um filme no sábado passado, da Nitro, sensacional. Um filme muito incrível, foi um documentário muito bem feito. Ô, Léo, então, voltando para você aqui, eu acho que você tentou, de toda forma, dar o endereço certo da cultura, né, que você fez o livro. O que você, assim, quando você começou a trabalhar nesse livro, eu lembro quando você esteve lá em casa, você teve uma longa pesquisa, fotografou muito, como é que foi esse trabalho seu? Olá, gente, boa noite a todos, é um prazer estar aqui. Como o Zé falou, a gente está concluindo uma missão que estava endereçada, né, para ser concluída em 2019, tivemos contratempos e tivemos a pandemia. Se o registro de imóveis fez 150 anos, a Nitro, né, que é a minha produtora de conteúdo, fez modestos 20 anos, mas que no Brasil já é um longo caminho percorrido. Mas aí, respondendo, eu queria voltar um pouco, que o Zé Celso falou uma coisa bem legal, o Gustavo Nolasco, que é meu sócio, é escritor, e de onde vem o nome desse projeto? O que a gente faz na Nitro, gente, é contar história. Isso é o que a Nitro faz o quê? A Nitro é produtora de vídeo, é uma editora de livro, é uma agente de fotografia? Não, nós somos contadores de histórias. A gente usa da fotografia, da literatura, do audiovisual, mas o que interessa, a matéria-prima, o que as pessoas gostam, são de boas histórias. E aí, quando o Zé Celso e a Aninha estavam conversando com o Gustavo, ele teve essa... Gente, toda história, né, que não é uma ficção, que não foi criada só na cabeça de uma pessoa, ela aconteceu em algum lugar. E, muitas vezes, um lugar específico. Essa história tem um endereço, né? Quem aqui, Itabira, que é uma cidade muito tradicional, né, ainda tem um belo casario preservado, todo mundo bate o olho num casario daquele e sabe que tem uma história ali, às vezes centenária, bicentenária, tricentenária, várias gerações, histórias boas, histórias tristes, e no fundo o que a gente fez foi isso, né? É óbvio, a gente linkou com a atividade do cartório, no desejo do Zé Celso incrível, de fazer uma homenagem para a cidade. A gente sabe o tanto que Itabira é uma cidade muito rica culturalmente. Não é só terra de Drummond, isso aqui é um celeiro de arte, de cultura, de saber. Né? O itabirano é um povo culto, um povo orgulhoso. Eu lembro quando a gente estava pesquisando para o livro, né, Marina? É um povo que sabe muito, que conhece muito, que lê muito. Né? É um povo exigente, que sabe das coisas. Então, a gente viu que aqui era um celeiro muito rico. E aí começamos a pesquisar. Hoje eu fiz um post no Instagram convidando. Eu falei, gente, esse livro tem história de casa mal assombrada, tem história de casa que pegou fogo, tem história de uma fazenda, né, lá da época ainda do Império, da época da escravidão, que, como uma gratidão para os escravos que salvaram a vida do senhor, o dono dessa fazenda deixou a fazenda para os escravos, e é uma comunidade que está lá até hoje, né, uma comunidade incrível, que é a comunidade do Engenho. Então, eu acho que isso resume um pouco. É um livro, no fundo, de belíssimas histórias, e cada história aconteceu num lugar. Né? No estádio do Valério Doce, por exemplo, é um endereço, é um estádio. A história que tem ali, a paixão que o povo tem. Eu não sei, acho que o seu Omar não está aqui, as pessoas devem conhecer ele. Quando a gente foi lá, ele refez a cena que todo mundo lembrava, dele agarrado assim, né, no alambrado. Diz que os jogadores passavam apertado com o seu Omar, que ele cobrava todo mundo. Ele era um torcedor apaixonado. Então, no fundo, é isso. Quando a gente fala de histórias, a gente fala de pessoas e a gente fala dos locais onde essas histórias aconteceram. E esse livro é isso. Gente, não é porque eu participei do livro, não, mas o livro está uma delícia de ler. Né? Vocês vão ter oportunidade.
E aí eu vou falar um pouco de como que é o fazer de um livro. Eu não sei se todo mundo aqui é do ramo de livros, conhece. Fazer um livro é um negócio muito trabalhoso. E, nesse caso, começa com a Marina. Ô, Marina, eu queria que você levantasse aqui. Eu pedi uma salva de palmas para a Marina, gente. Porque esse livro, quando a gente fala de histórias, quando a gente fala de cartório, a gente está falando de uma pesquisa histórica que é muito importante. Porque como que a gente ia selecionar quais histórias iam estar no livro? Deve ter 1 milhão de histórias fantásticas que aconteceram em endereços de Itabira. Foi uma tarefa muito difícil. A Marina mergulhou no acervos da cidade, no acervo do Zé Celso, que ele sabe que está super organizado, é uma das coisas que ele fez muito bem, preservar essa memória. Mas aí começou o trabalho, né, da Marina com o Zé Celso de garimpar essas histórias. E aí, a partir do momento que a gente, né, que ela foi vendo essas histórias, ela começou a desenvolver. Né? Então, por exemplo, uma história linda que tem no livro, que é de uma pessoa, né, que vamos deixar uma homenagem aqui, que é o finado Seu Péricles, que é porque toda pessoa que trabalha com cartório, no fundo, gente, é um guardião de memória. O cartório é um lugar que está preservando história ali também. Uma das histórias, por exemplo, muito forte no livro, que é de 2 casarões que pegaram fogo em Itabira. Um é bem conhecido, é o do Batistinha ali, e tem um outro casarão que era perto, que foi, durante muito tempo, Câmara da cidade, né, foi um local público também, e foi uma memória, por exemplo, que se perdeu, porque as câmaras têm acervos que contam muito da cidade, e pegou fogo. Né? Parte da memória de Itabira foi embora com esse incêndio. Isso é muito triste. E o próprio casarão do Batistinha, né? Quando você queima um imóvel com tanta história igual aquela, você queima uma parte da cidade. Você queima uma parte da memória da cidade. Então foi isso. Para mim, eu estou falando aqui, estou me deleitando em cima do trabalho dos outros, que é o da Marina, do Zé Celso e do Gustavo, que pesquisaram, levantaram, entrevistaram as pessoas e escreveram essas histórias. E eu chego num segundo momento, definidas as histórias, aí, gente, a gente também queria dar uma cara nessas histórias, gerar imagens, né? E aí eu fui coletando, né, capturando a luz de várias dessas histórias. Claro, algumas dessas histórias, aí eu tive muito apoio aqui em Itabira, o Altamir foi um dos, por exemplo. Tem uma das histórias que é a Casa do Brás. O Brás é meu colega de profissão, né? Foi meu colega, um grande fotógrafo, com um acervo fantástico, e graças a Deus parte desse acervo está preservado, a gente teve acesso, várias pessoas de Itabira nos ajudaram com o acervo, isso é muito importante. Sem esses acervos, e eu falo, gente, aquela foto que às vezes está escondida, está lá na sua casa, não joga ela fora não, porque um dia ela pode ter um valor. Uma das histórias, por exemplo, das mais fantásticas, hoje eu falei no meu Instagram, falei, gente, a gente contou a história de um bairro que explodiu, era o bairro explosivo, né, o bairro do explosivo, e depois, literalmente, ele foi, porque ele virou pedaço de mina, então ele foi explodido, em alguma hora foi dinamitado e etc. Mas para ilustrar esse bairro, olha só, isso não é uma coisa tão antiga, nós estamos falando da década de 70. Foi difícil achar a imagem do bairro explosivo. E pensa, é uma memória importante. Só um minutinho. Eles falam que o bairro de Explosivo viajou de trem para o Japão. Foi levado, foi viajou de trem para o Japão. Mas é isso, assim. Então, no fundo, eu tive o prazer de fotografar Itabira, de fotografar histórias fantásticas, história como da Dona Carola, uma história maravilhosa, como da Fazenda do Engenho, como do bairro Explosivo, como do Castelinho Mal Assombrado. Pelo visto, continua mal assombrado, não sei se mudou, se a obra foi, mas, enfim. Eu só sei que, para mim, foi um enorme prazer, né? Eu tenho uma ligação aqui com a Itabira, minha cunhada está aqui, ela é daqui da cidade. Mas foi uma coisa linda, assim. É um livro que, no fundo, não são só minhas fotos, né? Você tem um acervo ali presente, e aí eu reforço, tá, nos agradecimentos, que graças a vários cidadãos de Itabira que preservaram esse conteúdo, né? Que preservaram essas histórias, que não deixaram essas histórias morrer. Quando a gente escreve um livro desse, a gente também está gerando uma preservação dessas histórias. Elas estão escritas aí, né? Elas estão fotografadas. Por quê? Porque daqui a 50 anos, gente, isso é uma das experiências que a gente teve nesse livro, por exemplo, das histórias mais antigas, que é a Fazenda do Engenho, né? A gente achou o testamento do Ponciano, né? Deixando a fazenda. Quando a gente foi lá na comunidade, essa história já está ficando um pouco esquecida lá na comunidade. O pessoal lembra, depois teve uma pessoa que lembrou, nossa, eu lembro que a minha avó mandava rezar uma missa todo ano
para o Ponciano Laje, eu já não sabia quem era. Aí uma das pessoas, né, a Zilda, ela guarda esses documentos com carinho, uma guardiã, mas é uma das histórias, por exemplo, que é mais antiga, que já está se perdendo. Então, vou encerrar minha fala aqui deixando um alerta. O cartório é um lugar de preservação de memória, os arquivos, as bibliotecas, mas todo mundo aqui que tem um pedaço da história de Itabira guardada, pense nisso, tá? Não deixa essa história se perder, porque, no fundo, gente, as histórias são as coisas que nos fazem acreditar, nos fazem estar vivos, nos fazem ter paixão pelas coisas, paixão por uma cidade. As pessoas, quando não têm paixão mais por um pedaço de terra, por uma casa, por uma praça, elas vão perdendo o interesse, a cidade vai morrendo aos poucos. Eu quero morar numa outra cidade, eu vou sair daqui. Aí a cidade vai morrendo um pouco. Então, não vamos deixar as memórias dessa bela cidade se perder. Pois é, gente. Maravilha, ele falou muito bem. É isso mesmo. A gente vê assim, há pouco tempo, até foi um filme que eu vi da Nitro, eles vão numa cidade tentando puxar a memória e montam uma cabanazinha simples, né, para as pessoas falar. Só que tem que, às vezes, a pessoa é muito simples, tem medo de falar, não quer falar, mas, na realidade, todos querem falar. Isso que eu achei interessante, porque depois uma das senhoras lá, já bem idosa, já mais assim, muito simples, falou assim, mas a senhora vai falar, tal? Ela falou assim, não, até que a gente quer falar, porque todo mundo quer falar, não é só eu. Aí eu falei assim, realmente, quando você vai fazer uma pesquisa, né, eu acho que todo mundo quer falar mesmo, não adianta falar que não quer falar, porque todo mundo quer falar, porque quer falar da sua vida, da sua história, né, de yoga. Então, eu acho assim, que esses dois aqui foram brilhantes. O Zé Celso aqui é historiador, é advogado, né, Zé Celso? É uma pessoa que teve a sensibilidade, parece que foi uma pessoa que chegou de fora que mais entendeu Itabira, no meu ponto de vista, porque eu conheço Itabira, porque nasci aqui, mas ele veio de fora e teve essa sensibilidade de pegar no ar essa questão de Itabira, passado e presente, né? Essa mudança que Itabira teve do seu sistema colonial, do seu sistema muito anterior à Vale do Rio Doce, Itabira, depois, com a Vale do Rio Doce, virou uma cidade olhada, o mundo inteiro olhava Itabira, enquanto Itabira olhava para o chão. Era mais ou menos isso. Então, Itabira virou uma cidade, vamos dizer assim, do mundo, e o itabirano, com cabeça baixa, caminhava pelas ruas, vamos pôr em certos aspectos, porque foi muito forte o que aconteceu em Itabira. De repente, é como você está sendo filmado. Olha aí, você está sendo filmado. O que aconteceu com Itabira é isso. As pessoas foram filmadas sem saber, porque elas passaram a pertencer ao mundo. O sujeito nasce numa grota, ou nasce lá, o Ponciano Laje, vem de lá daquela coisa, como porque está sendo olhado, fazendo negócio com ingleses, inclusive, vendendo terra para ingleses. Quer dizer, você já pensou, você nunca vendeu nada. Quando você vai vender, você vende para o inglês, ou se contar, é um choque muito grande. Ué. Nem para o vizinho você vendeu nada, né? Mas, dando continuidade aqui, agora eu vou... você vai querer passar algumas imagens, Léo? Você quer que a gente passe a imagem de uma vez? Tem umas imagens que vai ser passadas. Eu não sei como é que funciona aí, como é que é aí. É só como... Vamos passar, Celso? Pode ser. Vamos passar as imagens para dar um refresco também, né, gente? A gente fica falando muito. É bom que a gente dá uma relembrada nas histórias como um todo. Que eu citei várias aqui e falei, nossa, tem tantas que eu esqueci de falar. Eu preciso sair daqui, como é que é isso aqui? Tá. Altamir, me permita só fazer um registro aqui. Perfeitamente. Queria agradecer a presença de dois queridos colegas, o Cassiano, né, substituto do terceiro ofício, e a dona Imaculada, oficial do segundo ofício, que são guardadores de histórias, como, né, o Léo falou. Agradeço de coração. E o primeiro capítulo do livro, sem querer dar spoiler, inclusive é isso que o Léo mencionou, que é a homenagem, né, mais do que justa e querida, ao Francisco Péricles, que foi tabelião aqui por tanto tempo, né? Então, marido, né? Ela é viúva, viúva do Péricles. O seu Péricles faleceu pouco depois que a gente produziu o livro, né? Então a gente tomou uma liberdade de manter, né, em primeira pessoa, como
o texto, e no final a gente fala, né, a gente agradece a ele. Ô, gente, essa imagem eu gosto de mostrar, o pessoal de Itabira, todo mundo deve saber onde é, mas aí foi uma coisa curiosa, quando eu estava fotografando, arreda só um pouquinho, Altamir. Isso aqui, gente, é bem em frente onde era o casarão do Batistinha. Então, ó, aqui fizeram a reprodução da fachada do casarão aqui no piso. E muita gente de Itabira não sabe que tem essa reprodução aí. Quando o pessoal via eu fotografando, eles falavam, por que você está fotografando o chão? E eu subia, né, eu estava sem drone, eu ficava tentando subir em varanda, foi uma dificuldade danada. Porque isso é uma reprodução da fachada da casa do Batistinha. E muita gente passava lá e não sabia. Não sabia que essa reprodução estava lá. Aqui estão dois que não sabiam. É, exatamente. Não, muita gente não sabia. Posso ter um monte de itabirano aqui, talvez não sabia até agora. Né? Gente, eu não sabia de nada, porque eu estava conhecendo a cidade. Mas o pessoal falava, bicho, por que você tanto fotografa esse chão? Eu falei, cara, aqui tem uma reprodução desse casarão que pegou fogo. O casarão do Batistinha. Aí o cara falou, não tem não, eu nunca vou falar disso. Eu falei, tem, cara, tem uma informação, é. Aí quando você chega de cima, né, tem uma casa que eu consegui subir, estiquei ali, e aí que eu vi esse desenho. Então eu gosto de começar com essa imagem, que olha que memória super interessante, né? Um trabalho assim bem feito. Marina, aí você me corrija, eu acho que a gente não conseguiu descobrir o autor disso, quem fez esse calçamento. A gente tentou e não conseguiu descobrir. Tá de... Não, as pessoas não sabiam mesmo. Todo mundo que me via fotografando lá não sabia. Por isso que fotógrafo tem fama de doido, né? É a setinha para baixo aqui, não é? Opa, desculpa. Gente, aqui o finado seu Péricles, uma figura realmente muito linda, né, Marina? Figura doce, assim. Foi muito incrível, que bom que a gente teve a oportunidade de conhecê-lo, e que bom que ele está nesse livro, um guardião da memória também, né, sou homenageado. Eu já vou até contar para o Zé, que eu não sei se ele sabe, mas a gente usou uma foto do seu Péricles no livro de 20 anos da Nitro. Porque o livro de 20 anos da Nitro, a gente fala muito de memória, de caminhos, e foi uma curadora externa que a gente convidou, quando ela viu essa foto, a gente falou, gente, essa mão passando uma página... Né, tem tanto a ver com o tempo, com a passagem do tempo, com os caminhos que havia. Então, não é essa, é uma outra foto que não está no livro, mas enfim. Que bacana. Aqui não tinha como deixar, né? Essa é a câmera do Brás, fotografei lá na casa do Altamir. Gente, o acervo do Brás, né? Todo mundo deve conhecer o trabalho do Brás aqui, quem é de Itabira, é um acervo maravilhoso. Eu comprei um livro... que é maravilhoso, o livro, a edição mais recente, né, Altamir? Que é Retrato na Parede, certo? Que é um livro muito lindo, eu recomendo, quem não tem, compre. É até uma editora de Belo Horizonte, mas que a dona é daqui de Itabira, que é a Rejane, que é a editora autêntica. É um trabalho maravilhoso. E eu agradeço mais uma vez poder ter usado o acervo do Brás. No livro Toda História Tem Endereço. Vocês vão ver que tem algumas fotos lá. Aqui é o casarão do Brás também, um imóvel lindo, né, maravilhoso. É um dos imóveis que está retratado no livro. Aqui, claro, gente, o Castelinho. A história do Castelinho é boa demais. Foi uma trabalheira para a gente entrar lá. Nós conseguimos entrar. Saímos rápido antes que alguma alma penada não deixasse a gente ir embora. Mas foi... Não, foi o final do dia. Foi o final da tarde. Rapaz, agora você me pegou. Mas aí eu faço o seguinte, depois eu olho a hora, porque as fotos digitais ficam registradas a hora da foto, então eu consigo saber. Que eu estou falando, pela cara, pelo laranjado, eu achei que era de tarde, tem mais cara de luz. Olha, aquela placa proibido. Aqui o Selmar, né, que é o grande torcedor do Valério, nos ajudou muito também. Por exemplo, o Valério, que é uma paixão da cidade... É um que o acervo também, que se não tomar cuidado, pode ser que se perca, porque o acervo do time já está um pouco disperso. Está na mão de torcedores apaixonados. E o estádio, né, que a gente teve lá, a casa do Valério. A gente sabe que a história do Valério é uma história de muito orgulho, mas é uma história também de muito saudosismo, né? É uma história, como várias histórias são. O tempo vai passando. A Carola, gente, é uma história linda, das histórias
como o Zé falou, que mais toca no livro, né? É uma história realmente muito forte. Eu chorei já várias vezes. Essa é a casa, né? A última casa onde a Carola residiu. Eu não sei se... Eu esqueci o nome, Marina, me relembra. Da Otávia, não sei se a Otávia está aqui, ela nos ajudou muito também. Aqui, Acervo do Braço. Gente, tem uma história incrível que talvez já esteja se perdendo nos anais, que é a história das grandes fábricas de tecido de Itabira, né? É uma história muito... Uma delas, infelizmente, está... Não tem nem como, né? O local não existe mais, está embaixo d'água, embaixo de uma das barragens, mas dá para fazer um turismo subaquático. Exatamente, mas temos de uma delas, das duas, na verdade, temos alguns registros, mas de uma delas a gente tem um acervo, né, incrível também. Uma delas está aqui embaixo d'água. Então é isso, gente. Se a gente não escreve, não guarda essa memória, essas duas fábricas foram, né, fizeram Itabira ser uma força industrial na época, antes da chegada da Vale. A primeira delas se instalou ainda no século XIX. É uma das histórias incríveis. Isso eu achei lá no Castelinho, ó. Papel das ações de uma das empresas. Aqui em Itabira, gente, isso eu fiquei surpreso. Aqui em Itabira tem uma mina de esmeraldas, né? Uma das minas que mais tira esmeralda do mundo. Aquelas coisas que... É muito de mineiro isso, né? Do mineirinho que fica ali e de repente você chega e tem uma mina de esmeraldas. O Zé Celso foi comigo lá no dia. Gente, essa aqui história todo mundo, de uma maneira ou de outra, aqui todo mundo tem uma ligação com minério de ferro. Você vai numa mina de minério de ferro, você só vê pedra, cascalho e poeira. Você não vê o minério de ferro, não é uma coisa... Quando você vai na mina de esmeralda, você vê a esmeralda. Eu não vou mentir, quando eles me falaram, olha, isso aqui foi tudo coletado em um dia, era uma quantidade de esmeralda. A gente está fazendo um livro para um pessoal de Valadares que tem uma mina de turmalina, que são até, eles se consideram concorrentes aqui do pessoal da Belmonte. E é a mesma coisa, são minas menores, assim, parece até, né, num porte menor, mas você vê a pedra. E, gente, pedra preciosa exerce fascínio em todo mundo. É uma coisa... Eu não tenho menor, se não tem diamante, não tem nada, não coleto, mas assim, quando você vê a esmeralda, o negócio exerce um fascínio, né? Foi isso aqui que o Fernão Dias veio atrás e fundou mais de 100 cidades em Minas Gerais buscando isso aí. Essa também é uma história incrível, o Tão, não sei se alguém conhece o Tão lá do Engenho. O Tão é o mineiro mesmo. Eu cheguei lá no primeiro dia do Engenho, Tão, eu queria te fotografar, não vou deixar não. Mas então, por que? Ah, não, hoje eu não estou... Falou assim, hoje eu não estou com vontade de ser fotografado. Falei, então tudo bem. E aí eu insistia, e o pessoal que conhecia, ele falou, então deixa o menino, eles estão fazendo um livro. Aí o Tão falou, não vou deixar não. Aí eu voltei no dia seguinte e falei, então, e hoje? Ah, rapaz, eu ainda não estou com vontade de fazer foto. Aí rodei lá, daí depois de tomar uns 10 cafés, né, aquele povo hospitaleiro, voltei, então ele olhou para mim e falou, agora deu vontade. Aí deixou eu fazer essa foto. Esse muro, gente, é praticamente dos únicos vestígios que sobrou da fazenda original que deu origem a esse povoado. É uma história, gente, toda história de escravidão, no fundo, é uma história triste. Mas essa história, para o contexto super trágico que é da escravidão, é uma história que pode dizer que teve um final feliz, porque gerou uma comunidade e as pessoas estão lá até hoje. Vários são descendentes diretos dos escravos que herdaram essa fazenda na época porque salvaram a vida do fazendeiro, do dono na época. Aí é o símbolo máximo, né, gente, da mineridade. Lá no Engenho, né, eu acho que quando você sai um pouco do centro urbano, as pessoas ainda preservam assim, se você bate na casa da pessoa, e se você entrou, não existe a pergunta assim, se você quer tomar o café. Se o café está pronto, você vai tomar. E se o café não está pronto, vai ser feito e você vai tomar o café. Isso é uma coisa que eu amo em Minas Gerais. Eu rodo muito, eu viajo por Minas, então eu brinco assim, os russos que fiquem com a vodka deles, porque nós temos o nosso café. E é engraçado que se você entra, de repente está indo embora rápido, a pessoa tipo, não, você não tomou o café ainda. Né? Isso é uma tradição muito linda também que a gente não pode deixar perder. E aí está aqui os subversivos, ó, do Cometa, Itabirano, uma história super divertida também. Você na década de 80, pensa... O povo queria causar mesmo, né? Uma história. O Altamir está aqui. Ô, Altamir, fala um pouco. Depois fala um pouco dessa capa aqui. O Altamir falou, quase foi preso com dessa capa, gente. Ah, tem o Lelinho ali. Tem mais alguém do Cometa aqui, da equipe?
Foi uma história muito legal. Parabéns, viu? Um trabalho lindo, um trabalho fantástico do Cometa. A gente também teve acesso a esse acervo. Eu reproduzi umas 100 capas do Cometa, sei lá, 100 páginas, né? Reproduzi um conteúdo, não dá para usar tudo, mas essa capa não tinha como ficar de fora. O Altamir falou, quase fui preso por causa dessa capa. E aí a turma, né, com o Drummond, uma imagem incrível também. Quando o pessoal ainda era menino, jovens. Mais uma história que está também, que é a história de poema, né? A gente fez uma brincadeira no texto, né? Que é, hoje tem muito uma coisa da moda, né? O crowdfunding, o financiamento coletivo. Está aí um financiamento coletivo aqui de mais de 100 anos, ó, o Distrito de Poema. E aí contamos não só do distrito, como dessa fazenda incrível, né? Que é a Fazenda da Dona, uma fazenda que foi construída à imagem e semelhança da original de Portugal. Vou passar, gente, ainda bem que tem essa placa, eu começo a falar, não paro não, viu? Tem que me ajudar aqui. Terminando aqui, esse é o Elefante Branco, também uma história bem simbólica, né? É legal, uma coisa que é legal no livro, gente, é essa diversidade de histórias, que esse é o imaginário recente de Itabira. Essa foto não é minha, é do Marcos Caldeira, que me cedeu, mas é muito legal ver o antes e depois, né? Olha que alívio, né, gente? Nossa Senhora. Estou defendendo a onda nem nada, não, mas, pô, ficar um prédio lá caindo aos pedaços, e diz o pessoal que literalmente estava caindo. Os vizinhos, né, das lojas falaram, gente, ficava caindo na nossa cabeça aqui, o prédio caindo na nossa cabeça. E, pô, né, para finalizar, o Memorial do Drummond, aqui, iniciativa incrível aqui do Altamir. É um lugar lindo também, um lugar de paz, um lugar maravilhoso. Nasceu de um Roda Viva, né? Nasceu no Roda Viva, a história é muito legal, não vou dar spoiler não, porque a história é muito legal. E aqui, gente, só para fechar, uma parte importante desse livro, né, a Fabiana Ferrarese, que é a designer, que ela criou uma estética que remetesse ao cartório. Em alguns casos, né, Zé, quando a gente tinha a matrícula do imóvel, isso entrou no projeto gráfico também. Isso é um detalhe muito legal, assim. Vou falar, esse livro tem um problema, é que eu acho que ele tem pouca página. No final, a gente queria ter contado mais história, eu queria ter botado mais foto, mas todo livro é assim, gente. O livro é sempre uma escolha. É sempre um recorte. Então, eu acho que, assim, dadas as condições que a gente teve, né, Zé, foi o melhor livro. E, assim, gente, o livro está bonito. Isso eu falo de coração, o livro está bonito. Ele merece ser visto. Aí tá algumas páginas. Todo mundo que está aqui, ó, o Zé vai esgotar, todo mundo está aqui, vai comprar o livro depois, então vai ver. Melhor Léo, ficar me permite. falando. O livro, pessoal, tem 14 histórias, né? Tem uma apresentação, que é a apresentação institucional, vamos dizer, e tem 14 histórias, que são essas que o Léo está dando muito spoiler aqui, viu? Mas era para ser 15 histórias, né? E 15, vamos colocar uma para cada, simbolicamente, uma década, né, de comemoração do livro. E acho que é muito simbólico o que seria essa 15ª história e, infelizmente, o porquê que ela não está. A 15ª história, que eu gostaria de escrever, seria a história de um projeto de regularização fundiária em Itabira. Para quem me conhece, a minha ladainha de ficar falando de regularização fundiária, né, pregando a palavra da REURB, mas, assim, não tinha chegado ainda o momento, né, Altamir? Não tinha chegado ainda o momento. Isso é uma coisa que eu vi falando, já falei que hoje tem que fazer regularização fundiária, diversificação econômica e tudo, e a gente até iria incluir o projeto Mãos Dadas, que foi um projeto que teve palco ali no bairro Boa Esperança, né, aquele chegando ali em Itabira da BR, e é um projeto que, né, contou com o Tribunal de Justiça, a gente convenceu lá a presidência do tribunal a fazer regularização fundiária através de uso capião, umas maluquices para contornar algumas dificuldades que a gente estava tendo aqui em Itabira, né, sem apontar dedos, eu sei que é uma dificuldade, mas, assim, a gente sentiu que precisava chacoalhar para tentar forçar que o poder público visse a importância disso. E, infelizmente, essa foi uma história, né, a minha equipe que está aqui, a gente sabe, infelizmente, ainda não foi finalizada a regularização. E, por essa razão, está faltando um pedaço do livro, né? Não sei se a gente vai chegar a uma segunda edição, o João já estava aqui me cobrando uma segunda edição, né, João? Mas eu acho que a falta também conta
do registro de imóveis. O registro de imóveis ele nasceu lacunoso no Brasil, né? O Estado não tinha obrigação de registrar as terras. Ele foi criado excludente, o ex-escravo não teria acesso à terra, por isso a lei de terras, né? Então, ele foi criado para ser excludente. E essa falta ela é sentida nesse 15º. E assim, eu confesso que uma das razões, eu faço isso, faço questão de falar isso, uma das razões assim do atraso do livro foi o aguardo, assim, essa angústia que eu tinha de gente, poxa, eu não vou escrever um capítulo. E está escrito ou não está escrito, né? Está escrito, estou aqui expondo para vocês, uma coisa que eu acho que eu nem tinha comentado com você, Léo, mas é uma coisa que eu quero, e eu acho que é aquela frase famosa, me falta o autor agora, nada tem tanta força como uma ideia cujo tempo chegou. Né? Volto a mencionar aqui o Jader, que está à frente da Comissão de Regularização Fundiária. Nós precisamos disso urgente, e finalmente está vindo. Hoje não, mês passado chegou a primeira REURB de Itabira para ser feita. Está em processo de registro, o registrador é meio chato, dá umas notas evolutivas lá, mas vai sair. Então, assim, espero que, não sei se numa segunda edição desse livro, enfim, mas essa história será escrita de maneira, vamos dizer assim, positiva, e não só pela falta dessa lacuna, dessa quantidade de imóveis. Né? Itabira, mais ou menos, 50% é a regra nacional, 50% dos imóveis são irregulares, 50% dos domicílios. Né? E é uma coisa que, imóvel, gente, assim, desculpa a ladainha, mas imóvel é função econômica. Quem me ensinou isso, Léo? Acho importante trazer essa lembrança. Assim que eu cheguei em Itabira, a administração João Israel, eu fui convidado por ele para a gente ir na Rural Minas, né, lá na cidade administrativa, para fazer a Rural Minas, que era titular da área da pedreira, né, que todo mundo aqui conhece. Ela era dona da matrícula, né, da pedreira, e ela queria doar para o município de Itabira para fazer a regularização. Né? Ainda não está feita a regularização, mas parece que agora está adiantada. E, naquela oportunidade, foi uma líder comunitária com a comitiva da prefeitura, a qual eu me juntei. E eu me falho o nome dessa líder comunitária, mas ela falou uma frase que eu nunca esqueci. Ela virou-se para o presidente da Rural Minas e falou: olha, doutor, eu não quero que esse processo aqui que vocês estão fazendo me dê uma matrícula, uma coisa assim, que eu coloco na parede, chamo os vizinhos para ver, mando plastificar, coloco na parede, e eu não faço nada com isso. Porque eu vou te falar uma coisa, ninguém está me incomodando lá, não. Ninguém está. Eu vivo lá há 50 anos, ninguém me incomoda na minha posse, na minha moradia. Eu quero fazer igual o rico faz no Brasil, eu quero ir no banco, ser olhada pelo gerente e falar que eu tenho um imóvel para dar em garantia, porque minha filha está completando 18 anos, o sonho dela é montar um salão de cabeleireiro, e o pessoal que empresta dinheiro lá no bairro, quem não paga, o senhor já viu, né? Então, gente, imóvel é isso, é acesso a crédito, é acesso à dignidade, é esse valor econômico que ele representa, é sem a pessoa precisar sair dali, ela poder, né, trazer essa diversidade econômica. Não vai ser outra Vale que vai vir para Itabira, em outra atividade, que vai ser essa monocultura, né, essa dependência disso, de uma atividade econômica. É a gente dar dinheiro para a dona, me perdoem a minha falta de memória, a dona Maria lá, da pedreira. É a gente poder diversificar, talvez, no pequeno, né, porque é isso que traz uma economia mais pujante. A gente precisa falar disso nesse momento que Itabira vive. Tá? E eu queria fazer, por último, Altamir, 2 compromissos. A gente fazer uma exposição das fotos do Léo, vocês viram que coisa fantástica? A gente vai fazer uma exposição, vamos ter uma curadoria e fazer uma exposição, ainda não sabemos onde, mas a ideia e o desafio estão lançados, né, com muita alegria. E uma outra que a Sandra Duarte, que é a produtora aqui da FLI, me provocou ali, e que eu estou super engajado em fazer isso, que é a gente fazer a regularização imobiliária de 2 áreas de quilombos aqui em Itabira, que é uma coisa extremamente urgente. Né? Eu acho simbólica dessa união. Né? Foi uma ideia dela, da gente fazer uma união, de fazer dessa falta aqui do livro um segundo capítulo a ser escrito. Né? José Celso, é o seguinte, eu já fui avisado aí, nós já estamos numa fase final,
Eu só queria comentar sobre a questão da regularização fundiária, que ela veio, inclusive, depois regulamentada pela lei que foi feita na Assembleia em 1988, pela Constituição. Ela foi regulamentada em 2001, e na época do governo Lula, que estabeleceu os estatutos da cidade, que criaram, inclusive, o uso capião coletivo. Esse uso capião coletivo, né, que foi feito pela regularização fundiária, social, de sentido social, foi estabelecido pelo Estatuto da Cidade. Foi feito e aprovado no governo Lula, regulamentando a Constituição, o artigo 168, salvo engano. É muito importante isso, que Itabira já está dando esse passo, porque isso já era um atraso muito grande no Brasil inteiro. E eu estou até satisfeito vendo isso, porque, na época, eu já andei trabalhando nessa área, até pelo Ministério da Cidade, onde a gente ia em cada cidade levantando a questão da regularização fundiária. Então, isso é uma história antiga assim, desse século. Foi muito importante. E onde é a Rural Minas, porque a partir desse estatuto é que você pôde fazer a regularização de área, inclusive área pública, porque a área pública ela não podia ser passada. Hoje existe um termo que a pessoa mora anos na área pública, você consegue regularizar esse imóvel da pessoa, porque a questão de dar o endereço, como ele disse, a pessoa ter o endereço, ele não precisa pedir o endereço da patroa para comprar alguma coisa, por exemplo, dividida em 12 prestações. O homem pode receber sua carta, porque pode receber tudo do seu endereço, porque passa a ter endereço. E outra coisa também, essa regulamentação fundiária, ela está muito acima da Lei 6766, que regulamenta o terreno, né, que é regulamentação. Por quê? O terreno mínimo brasileiro aprovado era 125 metros quadrados. Mas, quando você faz regulamentação fundiária, se a pessoa mora em 50 metros quadrados será regularizado. Mas eu estou só falando isso porque é uma área que eu mexi muito, igual, mas eu não quero... Né, porque o nosso negócio agora assim, é continuar no livro, porque nós já temos prazo, eu já fui avisado, então, não vamos falar. Então, eu queria colocar agora à disposição, vai ter algumas perguntas, quem quiser já está levantando a mão para levar o microfone para a pessoa... para poder falar, tá certo, gente? Nós vamos ter uns 10 minutos para falar, vão ser objetivo, né? Porque já tá, os horários já definidos pela própria FLI. Já pode? Está parecendo um funcionário na empresa que eu trabalhei, que a primeira foto digital que eu fiz com ele, mostrei no back da máquina assim para ele, uai, já está pronta? É o seguinte, parabéns pela mesa, pelo tema abordado, felicitações à iniciativa brilhante, eu acho que vai sair número 2, e outros empresários até da área comercial de Itabira, eu acho que tem esse dever. É aqui que eles ganham a vida deles, é aqui que eles deviam deixar o rastro cultural deles, vamos dizer, essa pegada cultural. Mas a minha pergunta é meio curiosa. Eu ando muito, eu sou geólogo, né, aposentado, mas ando o Brasil todo aí. E tem lugares que eu fui, que eu perguntei o titular da terra, eles disseram que é do santo. Existe isso? Você registrar em nome de um padroeiro, existe isso. Uai, lê o livro que você vai ver a história disso. É mesmo? Tem a história das histórias que eu acho lindas do livro, da Carola. Enfim, já se você tiver que indenizar, quem você vai... Mas olha só, era comum isso, tá? Mas o governo Lula, em 2000 e alguma coisa, fez um acordo com o Vaticano e tem um decreto que regulamenta isso, e essas doações para o santo, elas são consideradas doações para a Igreja Católica. Tá? Então, assim, isso era uma coisa que... Né, isso vem desde a época de vender indulgência, né? Mas eu não vou entrar nessa seara aqui, não. Você não me complica, não. Mas, então, só para te responder isso, mas é uma coisa, assim, aqui em Itabira, né, tanto é que tem registro disso no livro. Né? Então, assim, é uma história que era comum, meus
queridos amigos aqui de tabelionatos devem ter várias escrituras de doação para o santo, claro, mais antigas, né? Mas recentemente ficou mais difícil, né? Assim, mais escasso, né? Mas era possível e foi interpretado como doação à Igreja Católica. Bom, Marcondes Ferreira. Mais alguém? Marina, obrigado, viu? Porque você acaba de imortalizar mais uma vez o Elias do Cascalho, o Castelinho e os meninos medrosos dos anos 50. Os meninos que jogavam pedra no Castelinho e no dia da procissão do Santíssimo, batia na parede do Castelinho, porque a rua estava cheia de gente para afastar os fantasmas das nossas mentes. Obrigado, e quem agradece é os meninos da mina dos anos 60 e Elias do Cascalho, e a família do Batistinha, que foi muito gentil com a gente quando escrevia a história do Castelinho. Eles foram muito gentis, porque ali foi a imaginação dos meninos dos anos 60. Obrigado, viu, Marina? Tem mais alguém, gente? Aí nós vamos terminar. Ah, tá. Por causa dos prazos, viu? Mas se alguém for parente do Batistinha, vai ter direito de falar. Menos se encerrar o tempo. Ou se alguém quebrou janela porque lá. Batistinha é o nosso mestre. Não é isso? Oi, gente, boa noite. Obrigado. Primeiro eu quero parabenizar, né, essas feras que estão aqui, juntamente com a Marina, né, a quem primeiro entrevistou, que no início eu achei, pô, não vai dar nada, depois assumiu. Aí depois apareceu o convite. Parabéns, né, muito parabéns. Né, eu queria colocar que esse livro aqui agora vai rodar o mundo. Vai rodar o mundo, porque a minha família, a maioria, mora fora, é na Alemanha, nos Estados Unidos, então vai estar rodando, né, com certeza. Então, vocês vão ter que autografar, tá? Para a gente mandar lá para fora, tá tranquilo. E outra coisa, assim, inusitada, né, além do que já foi colocado, tem um endereço que faltou, que é esse aqui, nós estamos nele, do Coronel José Batista, tá? Da escola, do Grupo Coronel José Batista. Nosso parente, meu tataravô. Falei? Exatamente. Esse é primo, hein? Meu tataravô. Tá vendo? Não exatamente. É, Barros, então, tá vendo? Da Costa, tá, né? Justamente. Né? Então, eu tenho até uma história para contar, né? Que eu estudava aqui, e meu nome, na verdade, meu pai abreviou, não gostava muito do termo Martins da Costa. Esse negócio de da Costa não está comigo, não. Aí ele abreviou meu nome. Meu nome, na verdade, não é José Batista Martins da Costa, né? É José Batista Marcos. Eu carreguei o nome, né, do bisavô. Sintetizou. Justo. Né? Então, é José Batista Marcos Ferreira de Assis. E aqui na escola, a história é essa. Eu vinha, veio até bomba. Eu vinha, né, na hora que tinha que escrever meu nome, eu tinha que colocar José Batista Martins da Costa. Eu falei, não é. É Marcos. Eu queria abreviar também, né? Porque era mais curto. A gente é, né, pequenininha, mão pequenininha, então queria abreviar o nome, mas não deixar não. Levei bomba. E você, como neto do Batistinha e bisneto do coronel, e chamando o mesmo nome. Então, por isso, talvez seu pai ficou preocupado. Pô, vai ter batido da Costa demais nesse grupo Coronel Zé Batista. Justamente. Mas, né, voltando, eu queria parabenizar. Vocês estão sensacional, bacana demais. Eu já tive a oportunidade, né, de ser premiado, né, com um exemplar, né, que a Marina mandou para mim. Aí vão estar comprando agora uns outros exemplares para mandar para rodar o mundo agora. Parabéns mais uma vez, tá? Então, salva de palmas para vocês. Palma para você também, viu, gente? Aí, o neto do Batistinha nos prestigiando nesse momento. Isso é muito importante, viu? É isso aí, gente. Ô, Zé Celso, primeiro você me permita discordar de você, viu? Cartório não é lugar de... Para mim, nunca foi um lugar frio. Pelo menos os cartórios de Itabira, o de registro de imóveis, os cartórios de nota, porque toda vez que, enquanto usuário, enquanto cidadão, a gente bota um pé dentro de um cartório, pelo menos um sorriso de um atendente tem. Né? Então, para mim, o cartório é um lugar quente, sim, de acolhimento. E o Léo, né, me parece, eu ainda não vi, que o serviço, o olhar do artista, né, da fotografia, foi brilhante. E
a primeira foto, quando você mostra a fachada do casarão projetada na calçada de pedra portuguesa, né? Eu já entendi o livro como, talvez, um convite a gente olhar a cidade com outros olhos, né? Visto que, além da fachada projetada no ladrilho, também tem a sombra do coqueiro. Não sei se você observou que no Largo do Batistinha tem um pé de coqueiro licuri. E a sombra dele também está projetada na calçada, em pedra portuguesa. E tem o portão do casarão do Armazém do Sampaio, tem a estátua em cima do Hotel Itabira. Então, assim, a cidade de Itabira nos convida a todo tempo a observar melhor esses detalhes e, de alguma forma, de alguma forma alguém entregou esse amor para a gente. Não? Então, eu já entendi o livro como um convite para olhar Itabira diferente e parabenizar vocês. Jader, boa observação. Você roda a cidade, você conhece bem Itabira e você entende bem dessa questão lá de fundiária. Você já mexeu muito nessa área. Então, eu acho que agora vocês vão conseguir fazer essa luta antiga de regularizar a pedreira. Vai ser uma coisa mais sensacional, porque se regularizar a pedreira, vocês vão regularizar todos os quilombolas dessa região. Porque a pedreira é muito... Eu não sei a população de lá quanto é, Jader, mas você deve saber. Se a pessoa regularizar aquilo, vai ser um espetáculo. Vai ser sensacional, um exemplo para Minas, viu? Porque essas coisas são demoradas, você sabe disso, é uma coisa que eu estou falando com quem conhece, porque ele conhece, já trabalhamos junto. O Jader conhece essa coisa toda. Viu? Parabéns, fiquei muito feliz de você estar participando disso, que eu sei do seu conhecimento e sua luta. Ô, gente, está na hora de terminar, porque... outra coisa, o lançamento do livro vai ser feito na parte de cima, onde é a livraria, na entrada, vai ter uma mesa, e vão estar lá a Marina, o Léo e o nosso amigo aqui, doutor Zé Celso. Falou, gente? Dá tempo? Tá, sim. Então, pode sim. Boa noite, pessoal. Meu nome é Elaine. Na verdade, não é uma pergunta, não. É só aproveitar o gancho que foi deixado pelo nosso fotógrafo sobre a questão dos guardiões do acervo histórico da cidade. Nós temos, né, em Itabira, o Arquivo Público Municipal, que também guarda bastante coisa. Vocês estiveram lá pesquisando junto com a gente. Então, eu estou querendo aproveitar o gancho para solicitar a quantidade de pessoas que está aqui, que são de famílias tradicionais itabiranas, que tiverem o seu acervo com disponibilidade para acrescentar ao acervo do município, para que todos possam ter acesso à pesquisa, porque ocupa muito espaço nas casas. As casas hoje estão diminuindo de tamanho, não são mais aqueles casarões, né? E nós temos esse mesmo carinho, essa mesma obrigação legal e obrigação trabalho de coração que a gente faz para cuidar dos acervos históricos das famílias tradicionais da nossa cidade. Então, só queria aproveitar a deixa para lembrar a todos vocês que nós também temos o nosso acervo histórico disponibilizado para guardar tudo o que vocês precisarem para não deixar a história das famílias se perderem. Muito bem, viu? Parabéns. Isso é muito importante, a informação dela, porque hoje Itabira parece que comprou onde é o Correio Antigo, aquele prédio vai ser reformado para ser, parece, o local dos acervos de Itabira. É muito importante confiar, ter confiança na cidade, mas a cidade tem que mostrar que você tem que ter confiança nela, porque você passar os acervos da família para a questão pública é fundamental, mas precisa da gente ter confiança na cidade, confiança nos governantes e confiança na proposta. Parabéns, gostei muito do que você falou. Hoje, gente, nós precisamos terminar, porque o pessoal já está na hora, e a gente agradece muito a presença de todos aqui. E o lançamento vai ser lá em cima, tá? Então, falou, gente.